Irmãos, primeira carta de Paulo a Timóteo é hoje o livro ou a carta, né, epístola que nós vamos trabalhar. Então, você vai ficar com ela aberta, que na verdade eu vou ler vários textos à medida que for apresentando aqui o conteúdo que eu quero. Na sequência que estamos trabalhando, hoje aqui então é a primeira carta de Paulo a Timóteo. A gente não tem assim o objetivo de trabalhar a carta, falar tudo sobre ela, e também nem do livro, mas é pegar algum texto ou alguns textos e fazer então a aplicação para nós. Mas eu devo dizer que Timóteo é um pastor que foi alcançado por Paulo na segunda viagem missionária. Lá em Atos 16 você vai encontrar isso, depois você pode ler Atos 16. Então Paulo, quando empreendeu a segunda viagem missionária, ele e Silas, eles encontraram Timóteo. E Timóteo era um discípulo, um aprendiz, um aluno. E Paulo então decidiu levar Timóteo com ele. Sua mãe era cristã, seu pai não. E Paulo, então, chegou a fazer com ele o ritual do judaísmo, naquele contexto que ele ia alcançar judeus. Então, tem essa lógica, e Timóteo foi um aluno dele. E quando Paulo escreve esta carta, Timóteo era pastor em Éfeso, e ele se tornou um pastor. Esta carta de 1 Timóteo, a carta de 2 Timóteo e a carta de Tito são chamadas, identificadas como cartas pastorais ou epístolas pastorais. Por que isso? As outras não são? É porque há uma orientação específica a eles que estavam fazendo um trabalho direto em algum lugar. Tito, por exemplo, Paulo diz: eu deixei você em Creta para que você coloque em ordem as coisas que estão em desordem. Então, são duas cartas específicas. As outras também são pastorais. Nem sempre foram assim chamadas. Tomás de Aquino foi o primeiro a chamar essas cartas de cartas pastorais em 1724. E em 1726, Paul Anton também reforçou isso e deu o nome de epístolas pastorais. Todas as cartas de Paulo, todas, você confere depois, de Romanos a Filemon, todas as cartas têm duas saudações no início dela, duas palavras que fazem parte da saudação, que são comuns a todas as cartas: graça e paz, Haris ou Caris e Eirene, todas elas. Em Timóteo, tanto na primeira quanto na segunda, aparece uma terceira palavra: misericórdia, eleus. E eu fiquei curioso quando observei essa distinção há muito tempo. Aí pensei assim, bem, deve estar pedindo misericórdia, porque ele estava falando com um pastor, né? Então tem que pedir mais ainda, além de graça e paz, misericórdia, por ser um pastor. Mas eu fui a Tito, e aí Tito não tem misericórdia. Então, eu sinceramente também não tenho uma explicação por que isso, mas é a única carta, ou as duas únicas, né, a única pessoa que recebe na saudação graça, paz e misericórdia. E isso é interessante porque tanto nas outras cartas quanto nesta, são palavras com significado muito interessante. Graça é aquilo que a gente recebe sem merecer. Misericórdia é o que a gente não recebe mesmo merecendo. E paz é um estado que o Espírito nos dá a partir do momento que nós confiamos em Deus, entregamos nossa vida a Ele. Às vezes a gente fica falando que vamos orar pela paz no mundo, mas você mesmo não tem paz. Você não tem tranquilidade, descanso em paz, você não se tranquiliza. Às vezes tem uma situação amanhã, você já fica nervosa hoje, isso é falta de paz.
Aí tem outros nomes, tem outros desdobramentos, tudo bem, mas na essência, ou então, num certo sentido, é a falta de paz. Você sabe se vai estar vivo amanhã? Você sabe se vai estar vivo daqui a um mês? Eu não estou dizendo isso que você não deva planejar e se preocupar, até preocupar num sentido aí equilibrado. Não, mas estou dizendo gente que perde a paz, perde a tranquilidade. Então, essas palavras têm um significado muito grande, que a gente desfrute da graça, da paz e da misericórdia do Senhor, em todos os sentidos. Dito isto, eu quero trabalhar 4 destaques nesta carta de Timóteo, a primeira carta. O primeiro destaque está do verso 3 ao verso 7 do capítulo 1. Diz assim, eu vou ler, você acompanhe, se quiser projetar também, pode fazer. Quando eu estava de viagem, rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Mas há também, no capítulo 6, verso 20 e 21, uma aproximação do que está aqui. E você, ó Timóteo, então ele disse aqui a Timóteo, olha, eu estou orientando você, para você orientar o povo. Então aquela palavra era para Timóteo, claro, mas com o objetivo de orientar o povo. Eu quero que você oriente esse povo aí sobre isso que eu estou falando. Agora no verso 20, Paulo é bem enfático. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. Na versão que eu tenho aqui, não sei se na sua, conhecimento está entre aspas, pois alguns professando se desviaram da fé. Eu estou dando a esses 2 textos, esse bloco, esse primeiro destaque que eu quero agora fazer é o seguinte título: foque no principal. Esse é o ensino para nós. E é o ensino que eu quero deixar hoje da carta de Timóteo para nós. Foque no principal. Eu não sei se vocês experimentam isso, mas às vezes, alguns dias, eu entro em crise. Eu fico pensando, gente, eu acho que eu perdi tempo hoje com algumas coisas que eu não precisava perder. Eu cheguei a semana a pensar o seguinte, eu vou fazer um teste, não consegui fazer ainda, mas vou tentar fazer um teste, aí eu pensei em 10 dias. Eu vou tentar 10 dias sem usar nenhuma rede social, nenhum telejornal, nenhuma leitura da mídia, nada. 10 dias, para ver. Eu não consegui. A rede social que eu digo, para você interagir, eu uso porque, por exemplo, Café com Cristo eu distribuo todo dia, é uma rede social. Posto também, eu estou dizendo aquelas interações. Porque às vezes a gente é tentado a esquecer o principal. E a gente se envolve com tantas coisas. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Ou, na verdade, é isso que Paulo está dizendo para Timóteo, num outro contexto. Timóteo, olha, evite uma opção de coisa, falatórios inúteis, vãos, e aí vai. Foque no principal. Meu irmão, minha irmã, é bom que a gente hoje reflita sobre isso. O que é o principal na nossa vida e na nossa existência?
que é mais importante, o que é essencial. Às vezes a gente se desculpa dizendo que a gente não consegue ler a Bíblia toda. É um exemplo apenas. É verdade que é falta de tempo, é falta de... Não. De repente, nós estamos investindo tempo 10 vezes mais do que é o necessário para esse caso, em coisas que não são principais, não acrescentarão nada. Não acrescentarão nada à nossa existência. Essa semana eu conversei com uma pessoa, amiga, e essa pessoa recentemente falou comigo que ela desejava ter assim, uma espécie de retorno para o Evangelho. E eu orei com ela e a convidei naquele momento para que ela fizesse isso, e ela disse que sim, faria. Eu orientei para que ela frequentasse uma igreja, porque não é perto aqui da nossa, ela mora em outra cidade vizinha, mas se quisesse vir aqui pela amizade, também seria muito bem-vindo. Eu orientei a que fizesse isso, e algumas vezes eu provoco no sentido dessa reflexão, até para estar aqui visitando, ou então outra, para saber se está indo, e até hoje ele não foi à igreja nenhuma. Essa semana eu abordei e ele falou assim, não, eu não vou ainda, mas olha, eu estou sem tempo nenhum. Eu estou sem tempo nenhum. Eu saio daqui do meu trabalho, eu trabalho depois, eu fico trabalhando até tarde e tal, estou sem tempo. Domingo, sábado, tempo nenhum. Aí eu falei assim, olha, carinhosamente, deixa eu te falar uma coisa. Todo ser humano tem 24 horas por dia. O homem mais rico do mundo tem 24 horas. O homem mais pobre tem 24 horas. Todos temos tempo igual. Deus a todos dá o mesmo tempo. Se a gente não tem tempo para alguma coisa, é porque aquilo não é prioritário para nós. Alguma coisa é prioridade. Aí eu disse assim, é verdade. Eu falei, então, fique tranquilo, mas pense nisso. Às vezes a pessoa tem assim, não, eu não posso parar de trabalhar, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para lazer, eu não tenho tempo para estar com a família, eu não tenho tempo para realizar isso, eu não tenho tempo. Algumas pessoas com a intimidade eu reflito, se você sofresse um acidente agora e ficasse com as pernas imobilizadas, e durante 6 meses você precisasse ficar em tratamento numa cama, como é que seria? Como é que seria o trabalho? Veja bem, eu não estou desejando sofrimento para ninguém, eu acho que seria algo muito terrível. Mas nós precisamos focar no principal. Focar no principal. É isso que Paulo está enfatizando para Timóteo. Olha, não se ocupe com fábulas, genealogias sem fim. Ah, como eu me arrependo de tanto tempo, às vezes, perdido em coisa que não produziu nada para a sociedade. Mas sempre é tempo da gente aprender. Segundo destaque que eu quero fazer com vocês, está do verso 12 ao 17. Por favor, agora acompanhe. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me, é assim que está essa versão também, designando-me, hein? Designando-me, né? Para o ministério, isso. Tem uma versão que diz pondo-me no ministério, alguma coisa assim. E aí, designando-me para o ministério. A mim que no passado era blasfemo, eu não tenho certeza agora, fiquei na dúvida, mas parece-me que essa palavra admite 2 formas, eu não estou lembrando. Blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade.
Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos pecadores, eu sou o principal. Eu sou o principal. Cristo Jesus, para que em mim, que sou o principal, deixa eu voltar ali. Pecadores dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Então aqui, nesse texto, eu estou dando o seguinte título a este bloco: tenha consciência de sua condição. Tenha consciência, tenhamos consciência da nossa condição. A vida não é contemporânea, isso é antigo. Vem com outras roupagens, mas é antigo. Tende a elevar o homem a um status que não é real dentro do que se entende da revelação do Senhor. O homem é obra-prima da criação, há quem questione isso, mas o homem é obra-prima, o homem está no centro ali. Deus tem um amor especial para o ser humano. Especial não é que não ame os outros, não é seres, mas Deus ama, o homem tem um destaque ali, sim, mas a gente precisa entender, usando uma palavra bem simples, a gente nada vale. Nada vale. O nosso valor está a partir da perspectiva de Deus. Eu me lembro que um dia numa rodinha de pastores, conversando, acho que não era só pastores não, tinha pastor, porque foi o pastor que abordou. E aí, aquele pastor disse que não concordava com a letra de um hino que era cantado, né, de um hino cântico que era cantado. Aquele hino que diz assim, em mim não habita bem algum. Eu estava lembrando a melodia, fugiu agora. Como é que é aí? Sei que em mim, como é que é? Antigamente a gente cantava. Fugiu agora. Renova, como é que ele começa? Que há dentro de mim necessita ser mudado, é isso aí mesmo, né? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. E aí segue, ele como disse que não concordava, que é isso, nós somos crentes. Aí eu disse assim, vem cá, mas quando Paulo diz assim, eu sou o pior dos pecadores, aquilo ali era uma linguagem retórica? Ele disse, sim, era. Aí eu falei, então não dá para discutir assim. Aí não dá. Porque Paulo estava aqui fazendo uma confissão. Ele já fizera isso, não é? Em texto, em outra carta. Em mim não habita bem algum. Quando eu quero fazer o bem, eu já fiz o mal. Eu tenho uma luta hercúlea, não é? Violenta, uma batalha difícil dentro de mim. Aqui, dois seres se digladiam aqui dentro de mim. Eu fico numa crise danada. Eu sou um miserável homem. Aquilo é um grito que Paulo dá. Lá está em Romanos 7. Há uma tendência, e não é algo novo, mas parece-me que ultimamente vem como que um reflorescer da proposta antropocentrista, humanista, de que o homem é capaz de resolver seus problemas, que o homem é isso, aquilo. Meu irmão, a Bíblia está lembrando para a gente, só a misericórdia do Senhor é a graça.
Tenha consciência da sua condição, tenhamos consciência da nossa condição. Paulo está dizendo aqui, olha, eu era um insolente, eu era um perdido, e olha, eu sou o pior dos pecadores, o principal dos pecadores. Se não fosse a graça do Senhor, que tomar então essa condição minha de principal dos pecadores e me conceder misericórdia, eu estaria perdido. Então eu quero reforçar agora isso para nós, tenha consciência de sua condição. Eu sei que você vai ouvir alguns discursos, isso faz parte e é bom numa certa área, que isso aqui que eu estou dizendo não tem nada a ver com autoestima, isso é outra história. Se você tem autoestima baixa, procure um profissional, ore, né, mas procure um profissional também, para ser tratado, isso é outra coisa. Eu estou dizendo aquele sentimento de orgulho, de soberba, que muitas vezes quer invadir a gente, sobretudo quando tudo está bem. Dinheiro no bolso, saúde de vaca premiada. Não sei porque é de vaca premiada, não sei porque é de boi premiado. Já viram isso, esse ditado? Conhece esse ditado? Ninguém conhece? Aqui, conhece. Entendeu? Então, tá, saúde, a família está tudo bem. Às vezes a gente se acha. Nós não podemos perder de vista isso. Nós somos limitados. Somos débeis, somos fracos, só a misericórdia do Senhor, só a graça dEle, que é capaz de nos sustentar. Eu quero ir ao terceiro destaque, e agora é do verso 18 e 19, e depois eu faço outro também. Versos 18 e 19, temos aí, já está projetado também ali, 18 e 19, vamos ler juntos aí, ou então vocês leiam, mas leiam com bastante força mesmo, vamos lá juntos. Esta que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses, perdão, até 19 que eu falei, perdão. Poderíamos completar aqui, não tem problema. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Como esse texto aqui não está aqui porque eu quero destacar, a gente também não vai distinguir aqui, ou vai destacar muito, né? Mas até hoje eu não compreendo muito essa história de Paulo entregar esses homens para Satanás. Eu acho que é uma coisa da humanidade dele. Ele estava certo aqui atrás, eu não presto, não é? Porque era oração diferente de Estevão, por exemplo. Pai, perdoa-lhes, não lhes imputes este pecado, a oração de Estevão. O outro texto que eu quero também destacar dentro desse bloco é 11 e 12, versos 11 e 12 do capítulo 6, perdão, 1 Timóteo. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Esse bloco está sendo designado, identificado como combata o bom combate. Nós somos convocados a sermos combatedores, lutadores. Mas de quê? Do combate de Cristo. Olha, o mundo não precisa de nenhuma ação nossa, como cristão, como igreja, que seja fora do propósito do Evangelho de Cristo. Se uma pessoa vai para uma área política, ela vai atuar lá, vai ser útil. Se ela vai para uma área comercial, ela vai atuar lá e vai ser útil.
Se ela vai para uma área técnica, qualquer que seja, não é? Aí também vai atuar e vai ser muito útil. Ela vai atuar em todos os ramos da sociedade e vai ser útil. Não há uma vida isolada, segmentada, não, nossa, como que departamentalizada, não. A nossa vida é um conjunto. E onde nós estivermos, nós estamos ali. Mas o que o mundo precisa, quando a gente quer apresentar a proposta de Deus, é que a gente apresente ao mundo o combate que é travado, o que a humanidade está envolvida. Às vezes, até orações nossas têm um foco meio distante do que Deus quer. Eu tenho visto pessoas orando agora, não estão orando pelo Irã. A gente devia ser sincero. A Bíblia nos convida, aliás, isso aqui é assunto para outro bloco aqui, mas eu não posso perder tempo, mas só de passagem. Estão orando. O bom combate de Cristo envolve a proposta de Cristo para o mundo. Não é nenhuma proposta ideológica, política, social, filosófica, nada, nada, nada. Educacional, nada. Tudo isso tem seu valor. E o crente envolvido nessas esferas pode ser instrumento de graça. Eu sempre procurei votar em candidato cristão. É um critério que eu tenho. Eu tenho, você não é obrigado a ter. Mas eu nunca aceitei aquele negócio de cristão vota em cristão. Não, você vota em quem a sua consciência orientar você. Porque tem gente com nome de cristão que é pior do que alguns ateus. Nós temos que ter senso para isso. Eu estou usando esse exemplo para mostrar que o nosso combate não é nessa esfera. Nós não vamos mudar o mundo, mudar o Brasil, nós não vamos ajudar a nossa cidade, achando que isso que é de escolha nossa vai resolver. Não, vai mudar quando nós aplicarmos os princípios do Evangelho e combater o bom combate. Há combates que nós estamos combatendo que são ruins, não tem valor nenhum, não alteram nada a vida da sociedade. Nada. E aí o que Paulo está dizendo para Timóteo, olha, combata o bom combate. Fala para esse pessoal aí, fala para a igreja em Éfeso, para combater o bom combate. E o último destaque que eu quero fazer está do capítulo 2, 1 e 2. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de algumas pessoas. É assim que está aí na sua versão, hein? De todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Qual é o nome desse bloco? Ore por todas as pessoas. Será que a nossa oração é seletiva? Será que a nossa oração separa pessoas? Eu estava falando agora há pouco, segurei, pessoas que não oram pelo Irã. Uma escola com 160 crianças. 160 crianças foi atingida por um míssil. Aí começa a guerra. Quem que atirou o míssil? Quando a Bíblia convida, ela convida que a gente ore por todas as pessoas, mesmo aquelas que não nos agradam. Mesmo aquelas que não nos trazem alegria, por alguma situação. A Bíblia diz que você tem que orar por elas.
pregou aqui na nossa igreja, aquele pastor do Zimbábue, não? Zimbábue não, né? É um outro país aí, um africano. Fiquei na dúvida agora. Pregadorzaço. Ele pregou aqui numa quarta-feira. A pregação dele levou 2h30. A gente não está acostumado com isso, mas a maioria ficou, graças a Deus, naquele dia. E aí, ele mesmo perguntou se a gente tinha culto de oração, e ele foi falar no culto de oração 8h da manhã. E eu falei, não temos. Daí ele falou assim, eu vou vir ao culto de oração. Eu falei, então você dá uma palavra lá. E aí nós transferimos, acho que a escola dominical, emendou tudo, e lá ele falou 1h30, 1 hora e pouco. E uma das palavras que ele falou no culto de oração, eu não me esqueço, isso tinha que ser gravado. Ele disse assim, se você ora por um presidente que te agrada e não ora por outro que te desagrada, com sinceridade, sua oração não tem valor nenhum. Ele usou a seguinte linguagem, ela não passa desse teto. E eu fiquei pensando, às vezes a gente está orando em vão, porque no nosso coração, a gente não está observando o que o Evangelho está apresentando. Eu sei que é doloroso às vezes. Como uma pessoa vai orar por alguém que fez um mal a ela? Eu sei. Compreendo até na nossa natureza humana, caída, não é, limitada, que de repente não se consegue orar naquela hora. Mas o nosso procedimento deve ser, Senhor, me ajuda, eu quero orar, eu não consigo agora eu não estou conseguindo, mas me ajuda, porque isso é obediência, e Deus compreende. O problema é quando nós nos fincamos, fixamos num conceito, e a gente de maneira assim muito sutil começa a mascarar, mas a questão interna continua cheia de impureza. A Bíblia diz, ore por todos. Meus irmãos, quando Paulo mandou aqui orar pelos reis, era gente que perseguia em muitos lugares. Perseguia mesmo. Não é perseguição mascarada ou então inventada, não. Não, era perseguição mesmo. Naquele tempo, dizer Jesus é o Senhor era causa de morte, porque Senhor era o imperador. Então, Paulo está dizendo, ore por eles e ore pelas autoridades, para que você tenha uma vida mansa, tranquila e sossegada. Você tem que orar pelas autoridades. Mas às vezes a gente quer mudar, não é, o conselho da palavra de Deus, e a gente quer, em vez de orar, a gente quer agir fora daquilo que é dado a gente o direito de agir. Encerrando, que esses 4 conselhos nos ajudem a caminhar melhor. Foque no principal. Tenha consciência de sua condição. Combata o bom combate e ore por todas as pessoas. Que Deus nos abençoe. Fique em pé. Vamos celebrar ao Senhor, o nosso Salvador. Vamos agradecer a Ele as bênçãos que Ele tem nos dado. Vamos agradecer o cuidado dEle sobre nós. Vamos pedir a Ele que nos ajude, que a gente prossiga com alegria, combatendo o bom combate, servindo as pessoas, abençoando vidas. Vamos cantar.